Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 27 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e fique antenado em todo o conteúdo novo que é publicado aqui dentro do canal e aproveite ao máximo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise de hoje eu vou comentar aqui o Ibovespa, vou falar do Ibovespa e depois do Ibovespa eu vou comentar mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CSMG 3, ARZZ 3, SAMB 11, TCA 4, IP 3, COGN 3, VVR 3 e Azul 4. Mas antes de começar essa análise, vamos rodar aqui nossa vinheta e antes da vinheta ou durante a vinheta, deixe seu like, seu joinha na análise, agradeço demais por prestigiar aqui meu trabalho. Começando pelo Ibovespa, dia de hoje, alta de 0,3%. Ibov conseguindo fechar bem, chegou a estar negativo, segue ascendente, mínimas ascendentes, máxima aqui superando a máxima pregão anterior. Então seguimos com a expectativa do Ibov poder romper a sua máxima histórica. E olhando aqui para um gráfico semanal, fazendo ali o cálculo, quantos por cento o Ibov tem que subir para romper a máxima histórica? Nada muito não, só bateu 1% de alta no próximo pregão e o Ibov faz nova máxima histórica, supera aí os 125.323 pontos. O que muda esse contexto, ou pelo menos enfraquece essa chance de acontecer isso agora, é o Ibov voltar para baixo da média móvel, para baixo dos 123 mil pontos, e pior ainda, perder a mínima desse último fundo ascendente, que está em 121.595. Nos futuros, gráfico de 60 minutos, dá para perceber uma lateralização, tinha aqui uma tendência de alta, volta aqui para baixo, perde a mínimo fundo anterior, agora volta aqui para cima, ainda não recuperou a tendência, recupera se superar isso aqui. Mas é algo positivo, que depois que veio aqui para baixo, bate aqui nesse ponto, volta para cima, está em cima no patamar aqui que era resistência ali para trás. Abriu subindo para cima dessas máximas aqui, eu vou colocar no gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer, ó. Abriu subindo, passou a proporcionar fundo ascendente, a média móvel vindo aqui para cima, fundo ascendente, acima dessa região, pelo menos de 124.520, foco em compra de day trade. Fundo ascendente ou pivô de alta, acima desse patamar, no gráfico de 10, 8, 5 minutos. Só olharia para venda se vier aqui para baixo dessa região e passar a gerar topo descendente para baixo de um patamar aqui de 124.325. No dólar, o dia de hoje foi de queda um pouco mais acentuada, perdeu a mínima do grande candle de alta. Então aquele sinal positivo dos compradores foi assim, já tinha dado sinal negativo aqui, já era voltando a criar um viés muito mais de baixa no dólar, alinhado ali com o gráfico semanal, na questão da tendência do gráfico semanal, fez um fundo, mas não está dando sequência. Ainda está dando um movimento de alta? Tá, enquanto não perder a mínima lá do fundo 5.206,5, segue ainda dentro de um movimento de alta no dólar. Baseado no que aconteceu hoje, mais o G60, ó, cai, tenta subir, anula, está tentando fazer uma correção, isso aqui já vai funcionar como um teto, comparando que ali para trás também tem uma região de fundo, enfim, uma região de resistência aqui primeiro na faixa dos 5.264, mas está dentro de um sinal de subida. Um gráfico de 60, num gráfico de 30 minutos, movimento de subida. Gráfico de 30, chega aqui, bate, gera topo descendente, volta a ficar interessante para venda. Então, de maneira geral, seria o seguinte: abriu subindo, a gente tem esse nível aqui perto dos 264. Abriu subindo, gerou fundo ascendente, foco em compra de day trade. Melhor ainda se fosse para cima de 264, mas ainda aceitável se for acima de 254,5, sabendo que tomar cuidado na região de 264 em avaliar a força compradora em cima desse nível. Abriu caindo, vindo para baixo aqui dessa região que vê que subiu, deu uma paradinha, subiu de novo, parou em cima da resistência. Se abre aqui, anula o viés positivo aqui, que é um movimento de subida lá, até no gráfico de 30 minutos. Topo descendente para baixo do patamar aqui de 5.252,5. Foco em venda de day trade no mini índice, no mini dólar, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Enfim, gerou o sinal do 60 ou de 30 minutos de topo para baixo dentro desse grande candle de queda aqui, para baixo de um patamar ali de 289,5.
volta a ficar muito mais interessante para buscar operações de venda no gráfico de 10 ou 5 minutos, topo descendente, pivô de baixa. Seguindo agora para os demais ativos, ações. Começando aqui, PETR4. Dia de hoje, temos a Petro, que apresentou uma queda de 0,69. Já tinha comentado que aqui, por mais que superasse essa máxima, que não seria para mim uma compra ainda. Possibilidade de entrada na Petro depois que romper isso aqui. Ainda está difícil de olhar para essa compra, olhando para um gráfico de 60 minutos, rastreando mais, e mesmo assim, se superar esse ponto aqui, que é a máxima de hoje, não é um dos melhores cenários. Enfim, por enquanto, aguardando aí o desenrolar da Petro, que está bem enrolada nesse ponto aqui. Deu uma indefinida na tendência de curto prazo, mas como o movimento aqui daqui para cá foi um movimento um pouco mais acentuado e para cair está ficando de lado, gera um candle forte de baixo e não anda para baixo, ficar de olho na questão, no momento aqui de poder dar um sinal mais relevante de subida. Então continuo atento no ativo, mas não vejo compra de imediato de swing trade nessa ação. Se tiver alguma que se encaixe dentro da nossa metodologia aqui, passaremos dentro do aplicativo DV Invest que está aqui dentro. Você pode testar gratuitamente. Tá o link do aplicativo está na descrição desse vídeo. Você pode testar gratuitamente durante 14 dias, iOS, Android, e ainda acessar pelo seu navegador. Vale 3. Só para mencionar em relação a Petro, quem está comprado no Swing Trade, se quiser trabalhar com stop aqui, é abaixo dos 25,65, em 25,64. Vale 3, movimento de subida, abriu um movimento de subida, confirmando o candle de alta de ontem e superando a máxima desse candle, que isso representou o quê? Romper uma região de topo anterior e, consequentemente, trouxe a possibilidade de se ter algo mais para cima. Ela tem um nível que eu comentei até ontem nos stories, aqui nos stories mesmo, no meu Instagram. Você pode acompanhar aqui no meu Instagram, aqui, ó, @dvinvest. Você pode acompanhar aí os stories que eu coloco lá. No feed sempre tem um conteúdo de aprendizado, todo dia buscando colocar um conteúdo ali de aprendizado, alguma coisa que eu compartilhe, algo que seja interessante para vocês, na minha opinião. Mas o ativo está dentro do movimento de subida contra uma tendência de baixa. R$112 para mim é um ponto que eu considero relativamente importante. Importante em que sentido? Por exemplo, G60 está aqui, ó. Vem aqui, ou lateralizou, gera um pivô de alta, para cima já do 112, que foi a máxima de hoje, 112,09. É uma primeira possibilidade de arriscar uma compra pelo G60, colocando stop abaixo da mínima de quem romper isso aqui. Sendo mais agressivo, uma entrada, superação dessa máxima, um stop aqui embaixo. Esse candle ficou bem grande para essa entrada. Mas é outra possibilidade pelo G60. Falando de entrada pelo gráfico 60 minutos. O ideal seria pelo diário, já de fundo ascendente para cima da média móvel 13 períodos. Anulando aí se gerar um fundo ascendente, anula a tendência de baixa. Se superar essa máxima, anula a tendência de baixa também no papel. Então é um ativo que eu não abro compra agora, mas é um ativo que eu vou ficar atento aí, principalmente no decorrer da próxima semana, sabendo que só temos essa sexta-feira de pregão. Indo aqui agora para os próximos ativos que eu selecionei. Arezzo, que a gente está comprado, seguimos comprado, teve até um pregão bom, a ação subiu 1,64, esteve melhor, esteve aqui, chegou até alta quase 3%. Mas seguimos comprado no papel, não fez nenhuma mudança ainda no stop dessa operação, qualquer modificação de stop vai ser comunicada aqui antes da abertura do próximo pregão, aí no seu celular, no seu desktop. Sambi 11, recomendação de compra no pregão de hoje, se superasse tudo aqui para cima, ou seja, se abrisse subindo e já rompesse aqui para cima. Não fez isso. Então, dentro do que ela está fazendo, vamos ficar de olho ainda no papel para ver se gera compra um pouco mais para baixo, ou se gera compra nessa superação de máxima, avaliar o início do próximo pregão. Caso se encaixe essa entrada para a gente, também você vai receber isso aí no seu celular, no seu desktop, através aí do aplicativo DV Invest. Outro papel que também está... Então, só para mencionar que a compra que foi recomendada hoje foi cancelada, essa compra não mais válida para o próximo pregão. Nesse mesmo cenário, TSA4 está dentro de um processo aqui, na minha opinião, de correção. Toda essa movimentação aqui mais correção. Então é outro ativo para a gente ficar de olho na questão de acontecer aí um fundo ascendente ou um pivô de alta nos próximos pregões, que pode, principalmente próxima semana, que pode gerar uma oportunidade de compra, visto que a tendência de curto prazo é de alta
e a de médio prazo também é de alta. Gráfico semanal é de alta. IP3, recomendação de compra no pregão de hoje. A ação até fechou na máxima do dia com alta de 2,45%, subiu, caiu. A gente já tinha passado uma compra no papel, saímos com um ganho parcial, agora tentando de novo, vamos ver se ela rompe tudo para cima. Uma sinalização positiva, depois de um grande candle de baixa, ela se aproxima da média, já gera um candle mais forte para cima, fazendo um maior fechamento aqui. Nos interessou para essa entrada, vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima. Passando os dados desta compra aqui na Ipera, colocando aqui na tela para vocês, entrada por volta dos 35,85, fechou em 36,01, fechou aqui em 36,01, um pouquinho acima do nosso preço de entrada. 34,94 é o ponto de stop dessa operação, a mínima aqui é 34,99, então um pouquinho abaixo da mínima do fundo. R$ 37,22. R$ 37,22 é o objetivo dessa ação, lógico que esse objetivo pode ser estendido. 2,54% o risco dessa operação, alocando 20% do capital total neste papel. Então tem Arezzo e IP3 com ativos aí que estão alocados na ponta compradora nesse momento. Próximo pregão tende a ter mais recomendações de compra, já separamos aqui alguns ativos que podemos recomendar no início do próximo pregão. Próxima ação, COG N3, alta forte de 6,2%. A ação conseguiu aqui, ó, lembra dos 4,20 que foi comentado no análise aqui anterior? Se ela voltar para cima dos 4,20, passar a gerar sinalização de alta acima dos 4,20, fico muito mais interessado em abrir compra em cima desse papel. Se fizer algo assim, ó, pode ser até pelo gráfico 60 minutos, fundo ascendente acima dos 4,20. Aqui gerou um fundo ascendente, um fundaço ascendente e ganhou bastante força. Se passar a gerar sinalização de alta já acima dos 4,20 no G60, interessante para compra para compra de curtíssimo prazo usando o gráfico 60 minutos, e mais interessante ainda se for pelo gráfico diário, sinalizações de alta acima desse patamar, visto que a ação está dentro de uma tendência de alta. Para quem está comprado, que aí agora sim tem 3 candles, 1, 2, 3, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, seria um ponto de posicionamento stop em 4,05. Não deveria mais voltar para baixo depois desse fechamento para cima dos 4,20, voltar para baixo dos 4,20, perder a mínima desse candle que fechou acima, vai enfraquecer a tendência de alta e diminuir a expectativa de subida do preço desse ativo. Desafio importante agora na casa dos 4,33 e depois em R$ 4,40. Via Varejo, VVR3, pregão de hoje também fechou em boa alta, 1,68%, segue no seu movimento de subida. Quem está posicionado tem a opção. O legal é que ela conseguiu fechar acima desse nível de resistência, um fundo anterior que vinha funcionando como resistência até o pregão de hoje, esse já consegue fechar acima. Então é importante permanecer acima. Quem quiser trabalhar com stop aí de proteção de lucro, abaixo das mínimas de ontem e de hoje. Enfim, na faixa dos R$ 12,43 seria um ponto de stop para essa operação, na faixa ali dos R$ 12,43, stop de proteção de lucro. Para abrir compra nesse papel, mais aqui para cima. Ou ela lateraliza aqui e eu compro de pivô de alta, ou ela continua subindo e eu gero compra um pouquinho mais acima através de um fundo ascendente. Falando de operação de swing trade. E aí minha preferência é por entrada lá para cima dos R$ 13,90, R$ 13 pelo menos aqui. Seria um cenário mais positivo na minha opinião. Azul 4, pregão de hoje, queda acentuada. COG N3 também teve um candle de força e um candle de queda acentuada. COG N3 teve um candle de força e um candle de queda acentuada. Candle de força dos compradores e candle de força dos vendedores. Só que foi menor do que dos compradores. E aí gerou um candle agora de força dos compradores. A Azul 4 está fazendo algo parecido. Inclusive tem uma análise especial da Azul 4 que está sendo publicada hoje agora, depois do fechamento do pregão, já deve estar até dentro do aplicativo DV Invest, essa análise especial em PDF do ativo, falando ali do gráfico mensal, vindo tanto para o médio para longo prazo, quanto para curto prazo, vindo para o gráfico diário. De maneira geral, o que chama atenção para abrir uma compra, quem está comprado, se quiser trabalhar com stop de proteção de lucro, aqui embaixo. Seria interessante deixar aqui abaixo pelo menos dessa mínima, desse grande candle de alta. Deixar o preço oscilar um pouco mais aí. 42,54 seria um ponto de stop. Ela enfraquece mais essa expectativa de subida se realmente voltar para baixo dos 42, que é esse gap aqui, ó, já começa a dar um sinal de enfraquecimento da expectativa de alta. E aqui nessa ação falando de curto prazo, se acontecer algo assim, ó, que eu estou desenhando, voltando para essa região de topo anterior,
e proporcionando, a média vai se aproximando aqui do preço e gerando algum sinal de alta, aí sim eu me interesso por compra em cima de Azul 4. Quem quiser buscar a compra pelo G60, ficar atento ao próximo pregão, superação da máxima desse candle aqui, tentando pegar o próximo movimento de subida pelo gráfico de 60 minutos, superando aí os 45,08, stop em R$ 44,49. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha em cima nessa análise de fechamento. Agradeço demais sua valiosa audiência. Um grande abraço e até o próximo pregão.